Oi, pessoal. Eu vou gravar para vocês a aula do compilador 10, que é a última que falta para a gente finalizar todos os compiladores da disciplina, toda a parte prática, né? A gente foi vendo a teoria ao longo também, mas construindo o compilador, esse aqui é o último que falta. Eu optei por gravar para vocês, porque fica se deixar para chegar muito perto da entrega, pode que fica um pouquinho complicado. Então, aqui está a aula do compilador 10. Eu não vou fazer ele inteiro, porque ele é muito grande, a gramática dele muda novamente, e para fazer ele inteiro eu teria que passar para vocês toda a parte que a gente já viu, de análise sintática, tudo de novo, com as novas funções, que agora é uma gramática bem grande, construir todo o léxico de novo, toda a ST de novo. Muita coisa a gente aproveita do compilador anterior. O que, que muda? Agora a gente tem mais função, o nosso next token vai mudar um pouco também, porque a gente tem agora muda um pouco as coisas na gramática, mas no geral a gente aproveita bastante coisa do compilador 9. Então, muita coisa da EST é exatamente a mesma do 9. Só vamos inserir mais coisas agora. Então, eu vou passar para vocês aqui de forma geral, né, quais foram as mudanças, já agora com uma parte de semântica também mais avançada. Então, para começar, aqui a gente tem a nossa função main, ela permanece igual às demais, né, que a gente já estava vendo. Então, aqui não muda absolutamente nada, eu recebo dois argumentos como parâmetro, vou receber o primeiro argumento vai ser o código fonte, né, que eu estou escrevendo na linguagem que a gramática me permite, e o segundo argumento é o código, é o endereço, né, o nome do arquivo, onde eu quero gerar a saída do meu compilador. No caso, como a gente não está trabalhando até a fase 2 do trabalho com saída de arquivo, a gente só quer que imprima. Se está certo, se está errado, não tem necessariamente que colocar esse segundo arquivo. Pode colocar para imprimir na tela mesmo com System Out. Na terceira fase, a gente precisa do código em C. Precisa gerar o código em C, né? Então, obrigatoriamente vai ter que ter esse segundo argumento, mas só na segunda fase. Na primeira na primeira e na segunda, né, a gente pode lançar o erro com system out. Então aqui não mudou nada, é o mesmo código que vocês já usaram, já têm acesso, que é o código da apostila, que é da entrada de arquivo. Aqui a gente vai continuar, tá, com a nossa formação, então eu vou ter a minha AST, o Lexer. Lembrando que o analisador sintático ele já vem sendo separado do analisador léxico há alguns compiladores atrás. Então aqui a gente permanece com isso. Quais são as diferenças desse compilador para o anterior, né? Primeira coisa, aqui a gente está falando que já vai ter a gente já vai gerar o código em C, e aí vamos o segundo parâmetro, né, da nossa main já vai ser o arquivo gerado em C, que é o que vocês precisam fazer na terceira fase. Então, aqui o GenC vai estar funcionando perfeitamente, mas não tem necessidade de fazer isso, não é para fazer, né, na verdade, na segunda fase. Então, só ressaltando aqui que o GenC vai estar funcionando correto. Os nossos identificadores, ou seja, os nossos nomes de variável, agora muda. Antes eles podiam ser somente letras. Agora eu posso ter letra e número, porém eu tenho que começar com uma letra, né? Então, essa é a diferença. Agora o nome de variável muda. Eu tenho a inserção de um while e um for como statements. Até a gramática anterior a gente não tinha. Então, agora a gente tem while e for, então vai me permitir ter comandos com laços de repetição. Antes, quando a gente encontrava o primeiro erro no compilador, a gente parava tudo, lançava uma exceção e falava: tem um erro. E a pessoa ia lá, né, o programador tinha que arrumar o erro para compilar de novo, para você testar de novo. Era um processo válido, mas agora não é mais assim que a gente vai usar. Agora é o que um programador normal gostaria que funcionasse. A gente não gosta de compilar o programa e ter erro. Agora, imagina compilar e ter um monte de erro. Ter um erro só e você ter que ficar compilando várias vezes para cada vez descobrir um erro. Não, a gente compila uma vez só e aparece uma lista com todos os erros que tem e a gente precisa ir arrumando tudo. Para lidar com esse monte de erro que aparece, o meu compilador ele tem que ser capaz de se recompor, né, vamos dizer assim, depois do primeiro erro. Então ele encontra o primeiro erro, ok, segue. Mas se eu seguir a partir do erro, tecnicamente, se eu fizer errado, vai sempre dar errado, porque
né, eu vou propagar o erro. Aqui não, aqui a gente tem que consertar ele para, tá, eu achei um erro aqui, mas ignora esse erro e volta do resto para ver se tem mais erro, né? Então agora a gente vai ter esse tratamento. Nos compiladores anteriores, a gente tinha que colocar parênteses, né, quando a gente tinha umas expressões compostas, né? Então a gente abre parênteses a expressão para poder determinar a ordem de prioridade, sempre tinha que ter o parênteses, sempre, quando a gente tinha um composite exp. Agora não, agora a gente só vai colocar o parênteses quando eles são necessários mesmo. Então, também muda um pouquinho. E agora o nosso programa ele tem procedures e functions, né? Procedimentos e funções, que é muito parecido com o que o Pascal implementa, né? A linguagem de programação Pascal, ela tem procedures e functions. Aqui a gente vai trabalhar com esse mesmo esquema. Aqui, no caso, a nossa procedure, né, ela não vai ter no return, a gente vai ver a gramática. O function tem o return, e aqui a nossa gramática, muito parecida com o que a gente tinha anteriormente, só que agora com essas novas alterações de nome de variável ou qualquer identificador, né, pode ser nome de função também, pode ter letras e números, tem o laço de repetição que eu não tinha antes, e essas novidades. E aqui a gente tem também agora uma análise semântica, que é que todo programa tem que ter pelo menos uma procedure, né, chamada main, sem parâmetros. Então isso faz parte da análise semântica, e tá aqui, a gente tem que verificar sintaticamente está correta não ter nada, uma função ou um procedimento que chame main, mas semanticamente eu tenho que ter. Então a gente vai fazer essa verificação. Essa aqui é a nossa nova gramática, ela é bem extensa, então essa parte de declaração de variáveis e aqui para baixo continua igual que a gente tinha, o que muda é alguma coisa daqui para cima. A gente começa no nosso programa com repetição de prog-func, né? Então eu tenho que ter pelo menos uma função, procedimento ou função, e posso ter só um, no caso, por exemplo, teria que ser a main, porque obrigatoriamente eu tenho que ter a main, mas eu posso ter mais do que um. O meu proc-func, ele pode ser procedure ou function. Se for procedure, começa com a palavra-chave procedure, identificador, que é o nome do meu procedimento, abre e fecha parênteses, e aqui eu tenho o meu paranlist. O meu paranlist, ele pode ser nada, ou seja, eu posso não ter posso não ter parâmetro, ou eu posso ter aqui a declaração de parandec, que aí continua igual a gente já tinha visto, que é o identificador, vírgula, outro identificador, se for vários do mesmo tipo, e aí 2 pontos, o tipo que esse identificador é. Outra coisa, na minha procedure, eu tenho as minhas variáveis locais, né, e os meus composite statement. Quando eu estou trabalhando com composite statement, começa igual antes, com begin, statement list e end. E aí o que muda de statement list é que antes eu tinha só assignment, if, read e write. Agora eu tenho, né, o procedure call, que eu vou chamar função, o for e o while, que eu estou inserindo, o composite statement e o return statement. Alguns são muito parecidos com o que a gente já tinha. E aí aqui a definição sintática de cada um deles, né, como que eu faço essas regras. Bom, se eu estou trabalhando agora com função, com várias funções, não basta eu pensar e falar assim, não, eu só tenho uma variável, fechou. Não, agora eu tenho escopo, né? A partir do momento que eu trabalho com funções, meu escopo de variável fica muito mais visível, né? Então, eu tenho as variáveis globais e as variáveis locais. Aqui a gente vai trabalhar só com variável local para ficar mais fácil. O que é essa variável local? Ela vai estar dentro de cada função. Então, se eu tiver uma função que chama soma e tiver lá x e y, esse x e y está dentro do escopo local da função soma. Quando acabar essa função, essa variável não existe mais. E como variável global, identificador global, a gente vai usar nome de função. Aqui é só para facilitar. Se eu colocasse variáveis globais também, eu teria que fazer um tratamento um pouco maior, né, para ver, porque eu teria que ter uma outra tabela de símbolos para guardar essa variável global. Mas a gente não vai trabalhar com isso aqui.
Então, eu tenho variáveis locais e variáveis que a gente vai chamar de variáveis globais, que são os nomes das minhas funções para eu chamar ela ao longo do meu programa. E esse aqui é a gramática. Essa gramática, ela tá para vocês na apostila 10, na apostila do Zé, no compilador 10, tem bem detalhadinha. E aí, quando ele vai explicar sobre a apostila, sobre o compilador na apostila, que é na página 67, é bem pouquinho, porque só é mostrada a parte nova, né? Então, o que, que tem de novidade nesse compilador? Porém, vocês encontram o compilador completo ao final da apostila, tá? Então, vai ter todas as classes, tem tudo certinho para vocês conferirem. Então, bom, essa aqui é a minha nova gramática. Passando por aqui agora, eu vou passar o program, né? Vou fazer aquela chamada, vou fazer meu analisador sintático. Antes de eu fazer o analisador sintático, eu comentei que a gente tinha uma mudança no nosso analisador léxico, né? Por quê? Porque se coloca token novo aqui, eu tenho que reconhecer o token novo. Eu falei que tinha um while, então eu preciso reconhecer agora while, preciso reconhecer for, preciso reconhecer as coisas novas. Além disso, a minha variável mudou o nome de identificador. Então eu preciso também mudar o meu next token para aceitar essas novas variações. Primeira coisa, a minha symbol table. Se eu tenho termo novo, eu preciso colocar aqui o termo novo, né? Então, os meus terminais, né? Então, tanto faz operador, como palavra-chave, como tudo que for terminal. Então, tá tudo aqui. Aqui agora eu tenho, né, o procedure, o function, que tá aqui também. Coloco aqui quais são as opções, né? Então, tem também o for, tem o while, todas as coisas novas. Então, a gente coloca aqui, aumenta a nossa tabela de símbolo, né, no nosso enum aqui, do symbol.java, e aqui o resto continua igual, né? Eu vou ter um toString para pegar aqui o que é que tá escrito, né? Vou ter o nome e tudo mais. Então, aqui a diferença é só que coloca as coisas novas na minha tabela de símbolos. O meu Lexer vai continuar parecido, então aqui, né, tá a inicialização dele, o meu construtor, continua exatamente igual antes. Eu vou setar, vou inicializar o número de linhas, setar o token pos. Aqui eu estou usando, né, o last token pos, então qual foi o último antes do que eu estava, né? Qual foi o antes do último que eu estava, então seria tipo o antepenúltimo, digamos assim, do que eu estou analisando, né? O último, antepenúltimo e por aí vai, penúltimo. Então aqui para eu poder usar depois na hora de emitir mensagens ou poder me recuperar e tudo mais. E setando aqui a questão do erro também, igual a gente tinha no compilador passado, que é da classe compiler erro. Aqui a gente continua pulando, né, coisas que estão entre o abre e fecha chaves, colchetes e parênteses, então a gente dá o next token, continua aqui. Eu tenho um skip de punctuation, né, que eu vou passar todas as pontuações. Quais são as pontuações aqui da minha gramática? Vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. Pulo tudo isso também. Aqui eu tenho, eu vou pular para um específico assim no caso, né? Então, enquanto for diferente de end of file e for menor do que o símbolo que eu recebi, né? Eu vou, se for igual ao array symbol, eu dou um return, se não, eu passo. Isso aqui é para depois a gente poder recuperar na hora que tiver um erro. E aqui o next token. Antes a gente tinha só o next token, né? Agora a gente separou isso aqui em vários métodos para poder fazer um analisador léxico bem mais complexo, né? Aqui tem um skip para o next statement, então, enquanto for diferente de end of file, ou de else, ou de end if, ou de end, ou de semicolon, por exemplo, eu dou um next token. A hora que eu chegar no semicolon, eu dou um next token também. Se for, né, igual a isso, eu dou um next token para parar aqui. Por que eu estou usando isso? Bom, imagina que tem um erro lá no meu if em algum momento. E eu vou reportar que tem um erro. Só que agora eu reporto e recupero do erro e continuo. Mas a partir de onde como que eu me recupero disso para não sair dar um monte de erro onde não existe? Eu vou precisar agora ter esse controle, né? Então, considere que aqui está errado. Por exemplo, vamos supor que tem um if errado. Considere o if errado, passa tudo isso e vai para a próxima coisa que deveria estar certa. Então, por exemplo, eu tenho lá if, vai ter alguma coisa,
then, e aí eu vou ter um begin. Aí, begin. Aí eu tenho que ter alguma coisa aqui, end if, por exemplo. E aqui tem um monte de statement pela regra do if. Vamos supor que aqui eu escrevi begin errado. Escrevi assim. Eu vou ter que dar um erro aqui. Eu pulo tudo isso que está aqui dentro, ou até onde eu chegar aqui na regra, né? Depende de como tá minhas coisas aqui dentro. Eu tenho que me recuperar para a próxima coisa certa. Porque o que está aqui embaixo, vamos supor que tem outro if certo, ele não tem culpa aqui em cima deu errado. Então aqui eu tenho que voltar para cá e falar, bom, a partir daqui agora eu vou continuar minha correção. Então é isso que a gente está fazendo, por isso que agora a gente tem um monte de método para conseguir ir para esses lugares para fazer uma compilação correta. Aqui eu continuo tendo minha keywords table igual a gente já tinha no compilador passado, né, que é uma hash. Eu vou guardar o nome igual eu vou ler na minha gramática e o símbolo dela que eu já salvei na minha symbol table. Então eu coloco todos aqui, é o que a gente já tinha agora com os novos, né? Então procedure, function, for, while, to do, return. Então a keywords table quando eu achar isso aqui, significa que é uma palavra reservada, né? Então eu vou saber que é uma palavra reservada e eu também não posso dar nome de variável com isso. E eu venho aqui para o meu next token agora, que é muito parecido com o que a gente já tinha. Isso aqui a gente já sabe, né, que se é espaço em branco, /r, /t ou /n, eu vou ficar, isso é desconsiderado na minha gramática, né, então eu ignoro tudo isso, eu dou só um skip, né, eu só dou um token pos mais que é para eu andar. Se eu achar um /n, eu vou aumentar o meu número de linhas, para eu poder reportar o erro depois. Se eu achar o /0, eu vou setar o símbolo para symbol.end of file. O comentário a gente continua igual antes, é comentário com //, então é somente uma linha, então a gente faz essa parte de comentário. O que muda é aqui, né? Se for um caractere por um ponto slider, a gente já tinha essa parte aqui, né, do buffer, que a gente podia ir crescendo. O que muda? A condição desse while. Antes eu tinha só while caractere.slider de input token pos, porque a minha variável só podia ter letra, então era só isso. Mas agora eu posso ter letra e número, porém tem que começar com letra, né? Então comecei com letra aqui, e agora aqui eu fico repetindo, enquanto for letra ou número, porque eu posso ter os dois, eu vou dar um append aqui no meu string buffer, que é o que eu vou converter depois para nome de variável ou de palavra-chave. Aqui continua igual, eu procuro se essa variável já existe na keyword. Se existir, vai me retornar que é uma keyword, então eu só falo que aqui que é igual value. Se não for keyword, então é uma variável. Então eu falo que é do tipo symbol.ident. O resto continua a mesma coisa. Os números continuam sendo números iguais. A gente vai, de novo, continuar trabalhando aqui com números inteiros. Então eu vou checar se ele é maior do que o maior número inteiro que eu defini. Os meus símbolos aqui continuam o mesmo, né? Então, meus operadores, isso não muda. Então, as mesmas operações que eu tinha, eu vou continuar conferindo isso aqui. E pronto, é isso aqui. Aqui eu tenho um getLineNumber só para retornar isso, para eu poder usar, né? Retornar também qual que era a posição do meu a última posição antes do token que eu estava analisando, né? Para eu poder também usar. E por aí vai. Então, isso aqui a gente não muda nada aqui. Só são alguns métodos a mais, né? getCurrentLine, getLine before that token. Isso aqui é só para a gente poder ter uma manipulação melhor no nosso código, tá? Mas continua basicamente a mesma coisa. Não necessariamente precisava fazer um monte de método, mas a gente faz aqui para ficar mais organizado e para eu não ter que ficar fazendo um monte de if dentro do método e passando um monte de coisa como parâmetro. Então, eu chamo já um método específico. E aqui continua a mesma coisa, tudo igual. Então, o nosso Lexer tiveram poucas alterações. Bom, então vamos para o compiler daqui. Antes disso, aqui a nossa parte da ST para essa parte continua igual. As mesmas classes que a gente já definiu da aula passada em detalhes são as mesmas, tudo a mesma. E aqui boa parte também. Coisas que mudam. Que agora eu posso ter procedure e function, então eu tenho que criar classes para isso aqui. O meu statement list agora mudou também, né? O meu statement, eu posso ter procedure call, for statement, while statement, então eu preciso criar
essas funções na minha ST. Lembrando que statement era uma classe abstrata, e aí eu estendia, né? Assignment statement, if statement, read, write, a gente estendia. A gente faz a mesma coisa agora com as novas. Então, eu vou estender de statement, procedure call, for statement, while statement, return statement, que são as novas. Então, essas são as modificações. Só para a gente confirmar aqui, ó, assignment statement é exatamente igual que a gente tinha antes, isso não muda, ela estende de statement. A questão dos tipos também continua a mesma, então o que era boolean expr, boolean type, char expr, char type, tudo continua exatamente igual. Composite expr aqui também continua a mesma coisa, que estende de expr que a gente já viu. Temos o composite statement, que estende de statement e vai receber aqui algo do tipo statement list, que a gente já viu também como que isso funciona. O nosso GNC continua a mesma coisa, isso não mudou. O PW. Na aula passada tinha ficado na dúvida de quando eu uso PW e quando eu uso PWOut. Qual que é a diferença de um e do outro? Se eu usar... Lembrando que, assim, a quantidade de espaços para indentação, a gente define isso lá na classe PW, porque a gente não sabe necessariamente quando que eu tenho que dar um tab, quando que eu tenho que dar 2 e não. Então, a gente declara uma variável lá na classe PW, que a gente já fez isso na aula passada. Então, era aqui, né, que era a nossa, o nosso quantidade de espaço é 3, né, a gente está usando o step como 3, pode colocar quantos quiser, né, mas era a nossa variável aqui, né, current e ident, então ela começa com 0, ou seja, não tem indentação nenhuma, e aí eu vou dando um add ou um sub dela com o meu type step, né, para aumentar a indentação, como a gente viu. Mas eu não quero usar necessariamente o espaçamento toda hora. Imagina, eu vou escrever aqui um parâmetro, ó, print writer. Eu não quero que tenha espaço, eu não quero que tenha indentação, eu quero que seja assim, tudo grudado. Imagina que eu tivesse aqui dentro de uma coisa com três tabs. Se eu usar a indentação, ficaria algo assim, né? Mas eu não quero isso. Porém, se eu usar o PW, ele vai me dar isso, independente de eu querer ou não. Então, a gente tem um método que é, ou eu uso pw.print ou pw.out.print, né? Se eu não quero essa quantidade de steps, né? Então, eu não quero o current ident, ou seja, eu não quero que tenha espaçamento na hora que eu vou imprimir. Eu quero imprimir assim e não assim. Nesse caso, eu uso o pw.out. A hora que eu uso o pw.out, ele não vai colocar esse espaço para mim. Se eu colocar o pw.print, aí sim ele coloca o espaçamento. Então seria como se aqui, a hora que eu fosse escrever public, eu desse o pw.print, e na hora de escrever aqui print writer, eu só dou um pw.out.print. Ou seja, esse out tira os espaços para mim, não ident. Então essa é a diferença. Continuando aqui, o nosso composite continua tudo a mesma coisa. O expr continua a mesma coisa, a expr list também exatamente a mesma coisa. Agora eu tenho o for statement, o function call, local var list, o parênteses expr, eu acho que a gente já tinha também, mas é só para poder implementar quando tem parênteses ou não, né? Como eu falei, antes a gente não tinha, a gente colocava parênteses em tudo. Agora não necessariamente, vou colocar só quando for necessário mesmo. Então eu tenho um parênteses expr, que estende de expr, que é para fazer isso. Ele vai imprimir, abre parênteses, o GNC aqui do que for o tipo expr, que eu não sei o que é, né? Vai depender do que minha gramática tem na hora. E o fecha parênteses. Então eu não vou ficar mais imprimindo um monte de vezes aquele parênteses quando não tem necessidade. Tem o procedure call, read continua, statement, subroutine. Eu vou ter aqui um undefined type e o while que muda também. Essas são as minhas novas classes em relação à AST do compilador anterior, né? Então, vou passar por elas. O for statement. Bom, pela regra aqui,
o for, vamos achar o for aqui, for statement. Ele vai ser for identificador igual orexp to orexp do, lembrando que entre aspas é palavra terminal, né, palavra reservada, statement. Bom, então o que eu preciso guardar aqui na minha AST? Primeiro, for statement tem que ser uma classe, porque eu vou chamar ela aqui. Eu não sei o que eu vou chamar, então statement era uma classe abstrata, então for statement estende de statement. Ok, eu já sei que for statement estende de statement. O que eu vou guardar? Identificador, orexp, de início, né, do meu laço, orexp de final do meu laço e o statement. Então tá aqui. For statement estende de statement, variáveis locais. Eu tenho um for aqui verbo, né, que é do tipo verbo, que eu preciso, o for é de alguma coisa até alguma coisa, né? Então tá aqui a variável que vai ser o incremento, né? Que a gente faz, for i igual a alguma coisa. Esse i é a variável que tá aqui. Eu tenho um exp start e um exp end, que é do tipo exp. Por quê? Porque eu não sei o que vai ser, ó. É um or exp ou um or exp. Só que a hora que eu derivo tudo isso aqui, que eu vou abrindo tudo, eu posso ter várias coisas. Eu não sei ainda o que eu tenho. Então eu falo que é do tipo exp, que é a superclasse. E tudo bem, porque a hora que eu estender uma coisa que é de uma subclasse vai dar certo. E eu tenho que ter o início e o fim do meu laço, né? Então, é a expressão de início, que é a atribuição ali da variável, e a condição de parada. E aí, depois, eu tenho um monte de statement. Então, eu tenho ali os statements, que é do tipo statement, e eu coloco novamente como a superclasse, que é a classe abstrata, porque a hora que eu estender para alguma outra classe menor, né? Eu posso ter assignment, posso ter outro laço, posso ter qualquer coisa, ele vai funcionar. Aqui a gente tem um construtor, que é somente para setar minhas variáveis locais, né, de acordo com o que eu vou receber como parâmetro. Lá no meu compiler eu vou dar um new for statement, por exemplo. E aqui, por fim, o GNC de como eu imprimo isso em C, né. Eu vou imprimir pw.print, observando que é pw.print, então o meu for vai estar indentado de acordo com o nível que ele tem que receber a indentação. Abro parênteses, eu tenho aqui a minha variável, né, que está no for verbo, .getName. A gente já fez esse getName na aula passada, então lá eu vou pegar qual que é o nome da variável. Igual, então seria tipo, por exemplo, for i igual, e aqui eu coloco qual que é o exp start que ele vai começar, né? Então eu chamo o GNC desse exp start. E detalhe, aqui, por que tem que ser um exp? Eu posso fazer for i igual a for i igual a 0, for i igual a mais b, sendo que a e b eu defini antes. Então pode ser muita coisa. Então por isso que também aqui é um exp. Eu não sei necessariamente o que eu espero, né? Vou imprimir aqui qual que é a minha condição de início, né? A minha inicialização da minha variável do iterador. Ponto e vírgula, porque no for a gente usa ponto e vírgula. Observação, aqui está com ponto alt, ou seja, isso aqui não vai estar indentado, isso aqui vai estar automaticamente direto no printf, sem um monte de tab. Coloco aqui agora, né, o for variable.getName, que isso é a minha condição de parada, então enquanto isso for menor ou igual ao meu exp end, então a minha condição de parada do lado direito, né. Aqui a gente está trabalhando só com menor ou igual, porque a gente vai assumir que a gente vai fazer laços que vão em ordem crescente, né? Então eu posso colocar menor ou igual aqui, porque na minha variável eu sempre vou dar um mais mais. Se a minha gramática me permite ter alguma coisa do tipo, o laço da condicional vai ser em ordem decrescente, aqui teria que ser maior ou igual e menos menos, né? Mas aqui a gente não está trabalhando com isso, mas são formas de deixar o computador mais complexo. Imprimo tudo isso. E aí depois, se meu statement é diferente de null, eu vou aqui ficar imprimindo o meu statement, né? Então, aqui tá ok, é só isso. Basicamente, o GNC é mais complicado do que fazer a parte do for, o construtor em C, né? Mas também não é muito, porque a gente está acostumado a escrever um for em C. O while também é novo, eu abri ele aqui. Pela regra do while, cadê aqui? Eu tenho o while, palavra-chave, or exp do statement. Ou seja, na minha classe eu preciso guardar o que é o or exp e o que é o statement.
O OrExp pode ser qualquer coisa, eu não sei o que, então eu vou fazer que é da superclasse, que é exp. E o statement, que também é da superclasse statement, porque eu não sei necessariamente se vai ser um assignment, se vai ser o outro while, o que vai ser. Então, aqui, o meu construtor, só para setar as variáveis. E, por fim, o GenC, né? Então, o while abre parênteses, imprime aqui a condição, fecha parênteses, e imprime aqui os meus statements em si, né? Chamando o GenC dele, ok? Então, bem também parecido com o que a gente estava fazendo. Uma outra coisa que a gente tem aqui que é nova é esse undefined type, que estende da classe type. A gente já viu que type tem char, boolean, int. Agora a gente vai fazer um undefined type. Por quê? Se a pessoa tentar declarar alguma coisa, por exemplo, ela tentou usar uma variável que não foi declarada, antes a gente só emitiu um erro. Agora a gente precisa continuar a compilação. Então eu vou falar que ela é do tipo undefined type, ou seja, tá errado, mas cria uma árvore com isso. E aí você vai falar o erro, né? Ó, a variável estava não definida. Porém, se você definir, o programa que você escreveu está certo. Só que para você saber se o programa que a pessoa escreveu está certo, você precisa ter montado a árvore e ver isso, né? Então, em vez de parar o erro aqui, a gente vai falar, bom, você está tentando usar uma variável que não foi declarada, beleza. Então eu vou falar que ela é do tipo undefined type, porque depois eu vou dar esse erro. Só que eu vou deixar você tentar usar ela para ver se você tivesse declarado, se dava certo. Então, isso aqui. Como ela estende do tipo type, ela precisa ter aqui o getCname, a gente vai falar que ela é do tipo int. Mas aí depois, na hora que a pessoa declarar certo, ela coloca qualquer tipo que ela queria. E aí, na hora, não vai deixar de ser undefined type, né? Então aqui tanto faz o tipo que a gente coloca. E agora as novidades é que eu tenho a minha função, consequentemente eu tenho a chamada de função, porque chamada de função é diferente de declaração da função, lembrando. Chamada da função, eu tenho aqui funcCall, vamos achar. Ó, quando eu tenho uma procedure, que eu estou declarando uma procedure, eu escrevo, por exemplo, uma função, né? Função, identificador, e aqui a regra da função. Só que quando eu chamo a função, eu chamo ela diferente, né? Eu não vou colocar de novo function, nome, lista de parâmetros. Quando eu chamo a função, eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, do procedure call, que é muito parecido, né? Identificador, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui se tiver um exp_list, né? Ou seja, eu vou ter uma lista de variáveis. Então, quando eu chamo a função, o jeito é diferente de quando eu crio a função. Então, aqui a gente fez a mesma coisa. Uma classe para quando eu chamo e outra classe para quando eu declaro a minha função. Function call. Bom, basicamente, se eu seguir o meu compiler, quando que eu chamo aqui, por exemplo, o procedure call, né? Vamos achar ele aqui, eu quero achar antes. Opa, para cima. Vamos achar o primeiro. Aqui. Procedure call. Poxa, procedure call é chamada dentro de statement. E aí depois eu vou chamando tudo. Eu não sei necessariamente o que ele retorna, né? Então, aqui, procedure call, ele é chamado dentro de statement. Eu sei que tudo que é chamado aqui dentro de statement tem que estender de statement. Então, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Procedure call, estende de statement. Tenho aqui que implementar o meu GenC, né? E aí, o que eu tenho? Quando eu tenho um procedure call, que é uma chamada de função, eu vou ter alguma coisa que é do tipo procedure, que eu vou mostrar o que é, e um exp_list aqui. E é isso que eu vou fazer no meu construtor. Eu só seto tudo e no meu GenC eu imprimo o procedure.getName, ou seja, o nome da minha função, abre parênteses. Se eu tiver exp_list, ou seja, eu tenho parâmetro para passar, eu imprimo meu exp_list, né? Então eu chamo o GenC disso. E aí, se for nulo, né, eu não posso imprimir porque aí vai dar um erro. E aí depois eu fecho parênteses e ponto e vírgula. Ou seja, eu defini lá um método que chama procedure soma. Fiz a definição do método. Quando eu vou chamar isso, eu vou só chamar soma, abre e fecha parênteses. É isso que esse GenC aqui faz e é isso que o procedure call faz.
Voltando agora, e o function call é a mesma coisa, né? Quando eu tenho uma chamada de função, aqui eu tenho que ter a mesma coisa, né? Eu tenho também uma função e um explist, o que muda só que agora é que função é do tipo função e não procedure, porque em Pascal, procedure e function são coisas diferentes, uma tem retorno, outra não tem, né? Algumas diferenças. E aí aqui então, o meu construtor também só seta as variáveis locais. O meu GenC aqui é muito parecido. Então eu vou imprimir o nome da função, abre parênteses. Se eu tiver parâmetro, imprime os parâmetros e fecha parênteses. Qual que é a diferença aqui do function call para o procedure call? Até agora foi tudo igual, né? Basicamente, a ideia é, se a função, eu vou ter um retorno, né? Aqui eu não tenho um void para a função. Função tem retorno, e se eu quiser que alguma coisa seja void, eu chamo de procedure, não de function. Então, se é function, tem retorno, então eu tenho que ter um getType aqui. E aí eu vou dar um return desse getType, que vai ser alguma coisa que está em type. Então, ou vai ser char, ou string, ou boolean, ou depende, né, ou int, do que minha gramática tem. Então, essa aqui é a única diferença. O resto aqui continua a mesma coisa. Agora, para a definição de function e procedure mesmo, a classe como um todo. Bom, na function eu tenho a variável de instância aqui, o return type, que é do tipo type, ou seja, quando eu vou ter uma função eu tenho que saber o que é que eu vou retornar, né? Então eu guardo isso aqui. No meu construtor, eu só vou setar aqui o nome da minha função. Perdão, eu esqueci de falar antes da função subroutine. Aqui. Antes de falar da function. Eu não sei quando eu vou chamar uma função, eu não sei se eu vou chamar ainda uma função ou uma subroutine. Eu não sei disso. Ou uma procedure, perdão. Eu vou chamar uma subrotina, que é uma das duas. Então eu vou criar uma classe aqui, que é uma classe abstrata, que é a subroutine. E aí, a minha função, a minha classe function e a minha classe procedure vão estender dela. Por quê? Porque eu não sei quando é que eu vou chamar cada uma. Eu sei que em algum momento eu vou chamar, mas qual é, eu não sei. Então eu faço uma abstract e aí as específicas estendem dela. Vou implementar aqui um método abstrato que significa que eu vou obrigar as minhas classes que estendem a implementarem esse método, que no caso aqui é o GenC. Então, ok. E aí eu tenho alguns métodos aqui que eu vou usar, né? Então, por exemplo, o getName, que vai retornar o nome da procedure ou da função. O setParamList, que é eu vou receber um monte de parâmetro ou nenhum parâmetro, né? Como parâmetro da função, e aí eu vou setar para a minha variável aqui do paramList. Eu vou pedir os meus parâmetros, então eu tenho o getParamList. Vou setar variáveis locais. Então, aqui lembrando, a gente tem variáveis locais, tem que colocar isso, que é da minha classe localVarList. E vou setar aqui os meus composite statements, se eu tiver composite statement, né? Então, eu coloco para cá. Então, aqui estão as minhas classes de instância, elas são do tipo protect, né? E elas podem ser acessadas das subclasses. Então, eu seto como na classe grande, mas aí a subclasse pode usar, né? Então, essa aqui é a minha função subroutine. E aí, como esses métodos aqui, eles não são abstratos, eu não preciso implementar eles de novo dentro de cada função que vai estender a classe subroutine, né? A classe ela só tem que implementar obrigatoriamente o que é abstrato, no caso, o GenC. Voltando agora para a minha procedure, né, que eu tinha esquecido de falar. Então, aqui, procedure extends de subroutine, então obrigatoriamente tem que implementar o name, então diz .name. Eu não preciso criar aqui uma classe, ó, eu não preciso criar uma variável de instância privada do tipo name. Por quê? Porque eu vou usar a protect name que está lá na subroutine. Então eu uso de lá aqui, não tem problema nenhum em fazer isso, não preciso declarar uma local. Uso aqui o meu GenC. O que é uma procedure de Pascal em C? Procedure não retorna nada. O que não retorna nada em C? Funções do tipo void. Então, eu posso pôr aqui fixo, né? Void, nome da função, abre parênteses,
do procedimento, no caso, né? Em C ela vai virar uma função, mas aqui em Pascal o nome dela é procedure, né? Se eu tiver parâmetro, eu imprimo a lista de parâmetros, fecho parênteses, abro chaves. Mudo aqui minha indentação, né? Então tem o bw.add, lembrando que isso aqui é só um valor semântico para a gente que é programador, para o computador tanto faz. Se eu tenho aqui, né, se o meu local var list é diferente de null, ou seja, eu tenho variáveis que são locais, tenho. Então, imprima aqui a urgência das variáveis locais. E aí, o meu composite statement ponto get statement list, ou seja, eu tenho ali um composite statement que tem, eu posso ter vários. Então, eu pego essa lista e dou urgência para cada um delas. E eu não sei o que tem lá dentro necessariamente, né? Posso ter um monte de coisa. Imprimo o corpo da minha função, né, do meu procedimento, volto à indentação e fecho as chaves. Basicamente, seria como se a gente estivesse fazendo uma função assim, por exemplo, no GNC, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa procedure, né? Então, procedure, o nome dela, aqui os meus parâmetros, né, x e y, ch, aqui é minha variável local, que estaria aqui no local var list. Então, aqui eu tenho um var de variável local. Começo meus statements, ó, begin, end. E começo eles. Vou ter um write, vou ter um assignment, vou ter um while. O while, ó, do begin, end. Isso aqui tudo é do while, né? E aqui os statements dentro do while, que é um write e um assignment também. Então, a gente acabou de fazer uma classe para esse aqui. E já urgência para esse. O function é a mesma coisa. Aqui eu tenho um function. Ele é quase igual ao procedure, a questão de nome, de parâmetros, de variáveis locais, se eu tiver, a questão dos espaços e tudo mais. O que muda é que ele vai ter um return. Então, aqui, né, o function também estende de subroutine. A diferença dele é que ele tem um return type, então eu vou criar aqui uma variável privada do tipo type. Na hora de setar, eu continuo fazendo igual antes, né? Diz.name igual a name que eu vou receber como parâmetro, usando a variável name, que é protect lá da classe subroutine. Aqui, como eu tenho return, eu tenho que fazer as coisas referente ao return, né? Então, eu tenho um get return type e um set return type. E a gente já viu por que esse get, esse set, o set principalmente, né, tá fora do construtor, porque a gente, na verdade, a hora que tá fazendo o analisador sintático, eu vou vendo tudo isso aqui, depois que eu tenho 2 pontos e integer aqui, né? Então, é para eu poder organizar isso na hora do meu analisador sintático. É o que a gente viu na aula passada. E aqui eu tenho o meu GNC, muito parecido com o que eu tinha anteriormente, né? Então, eu pego aqui o return type.getCname, né? Então, se é uma função, a gente vai ter um int e o nome da função, alguma coisa, né? Em C, primeiro eu tenho, na declaração da função, né? Eu tenho o tipo de retorno dela, depois o nome, e aí os parâmetros e por aí vai. Então, aqui eu imprimo o tipo de retorno dela, depois o nome, abro parênteses. Se tem o parâmetro, eu imprimo os parâmetros, fecho parênteses, começo uma indentação aqui da função. Se eu tenho variável local, eu imprimo elas. Se eu não tenho, igual, por exemplo, aqui no exemplo mesmo, eu não tenho variável local, então ele simplesmente não ia imprimir nada ali. E tudo bem. Aqui a gente só imprimiu um espaço em branco para ficar mais bonitinho, né? Mas não tem necessidade, não tem significado sintático nem nada. Aqui é a mesma coisa, imprimo aqui o meu conjunto de statements, tiro a indentação e fecho aqui as chaves de todo o meu método. Então, na verdade, a gente faz isso aqui, só que aí agora colocando ele ali na parte, por exemplo, para o código em C. E isso aqui é o nosso function. Então, também é muito parecido com o procedure. Eu tenho aqui uma classe que é nova também, que é o meu local var list. Por quê? Eu tenho que saber qual que é a minha variável local dentro daquela função, né, para saber se ela foi declarada ou não. E eu preciso guardar ela dentro de cada função. Por isso que o function e o procedure tinham essa variável local var list. Porque senão, vamos supor que eu guarde tudo em um lugar só. Aí eu declaro uma função soma que tem A e B. E uma função subtração que tem C e D.
E aí lá na função soma eu tento usar o C. Dependendo como que eu guardei isso, se eu guardei, por exemplo, numa tabela global, vamos supor, como que eu... Aí eu vou lá e vou procurar, tem a variável C? Tem. Aí você vai deixar eu usar. Só que não tem. Quem tem é a função ou o procedimento subtração, mas não a soma. Então, agora eu guardo dentro do meu lugar específico o que é que eu estou falando, né? Se eu estou falando da função soma, eu uso as variáveis locais da função soma, que são totalmente diferentes da função subtração. Então a gente tem essas diferencinhas aqui. Então eu tenho uma classe local var list, que é onde eu vou setar isso, né? Ela é um array. Se eu estou falando de variável, eu tenho um array do tipo verbal, que a gente já viu, né? Que tem a variável e o valor dela. Para setar, eu tenho aqui um public local var list, que, lembrando lá, a gente tinha um set, deixa eu abrir aqui, function. Aqui, quando eu vou usar lá minha variável subroutine, minha variável não, minha classe, subroutine, eu tenho um set local var list. Ou seja, eu não vou colocar isso aqui no construtor, porque eu ainda não sei se eu tenho ou não. Então, no meu construtor aqui, eu só inicializo um array nulo, porque pode ter, pode não ter. Então, eu inicializo um array do tipo verbo. Se tiver, então eu vou chamar o set local var list, que é um método que eu declarei lá como todo mundo pode usar da classe subroutine. Então, é assim que eu vou setar. E aí, para pegar, né, um add element, isso aqui é uma função void, eu só vou adicionar uma variável, eu posso usar esse v.add, né, que eu v é o meu array local, e eu adiciono o verbal que vai vir como parâmetro, né. Então, simplesmente vou adicionando ele aqui no meu array, né. Então, tem uma variável agora? Ok, então chamo o add element e manda o tipo verbal. E aí, meu GNC, quando eu vou declarar aqui que eu tenho variáveis locais, para cada variável, então eu tenho um laço de repetição, né, para cada variável, eu imprimo o tipo dela e o nome dela, porque em C eu tenho int x, float y e por aí vai. Então, é isso que eu faço aqui, imprimo, e aqui a gente optou por, na hora de fazer o GNC, colocar todas as funções logo no início, né, antes dos statements. Mas no meu código original eu tinha aqui no final de tudo algo do tipo var n dois pontos int. Beleza, isso aí é opção, mas não é porque tá ali embaixo no código fonte que eu tenho que pôr também no código que eu tô escrevendo, né? Então, a gente, por não ter perigo de colocar antes da hora, colocar na hora errada, a gente coloca tudo logo no começo da função. Isso não muda, só para evitar erros. Então, ok aqui. Essas são as classes novas, o resto continua exatamente igual que a gente já tinha, não muda nada, é tudo reaproveitado. A nossa classe aqui, agora a gente só trocou que o nosso error a gente colocou numa classe auxcomp, né, para fazer o tratamento, mas ele segue mais ou menos parecido. O que muda? Que agora eu não vou lançar como uma exceção, né, agora eu vou recuperar. Então, aqui o meu construtor, né? Eu tenho um compiler erro. Eu recebo o lexer e o out aqui, que é do meu print writer, igual antes. Seta minhas variáveis locais. E eu tenho uma variável local aqui que chama there was an error, que é do tipo boolean. Eu vou setar ela como falso, ou seja, enquanto eu não comecei o programa ainda, é claro que eu não tenho nenhum erro, né? Então, é isso que eu faço. Eu tenho um set lexer, né? Só para setar aqui o lexer. E eu tenho aqui teve um erro que foi sinalizado, que é simplesmente para ele me retornar verdadeiro ou falso depois quando eu for usar, que eu vou agora, como eu não tenho uma exceção, eu preciso saber se teve um erro que foi sinalizado ou não. E aí eu vou retornar aqui a minha variável de instância there was an error, que vai ser verdadeiro ou falso. Eu tenho o show, que vai mostrar para mim a mensagem, né, que eu chamo por aqui. Eu tenho uma classe menor que só recebe uma string, e aí eu mando ele aqui como um false, por exemplo. E aqui eu tenho o show, que eu vou receber a mensagem, e um boolean que é go previous token. Então, qual que é a ideia aqui? Se esse previous token for verdadeiro,
o erro foi sinalizado na linha do previous token, não na última linha. Isso aqui é porque lembra que a gente estava fazendo um negócio de volta tudo para imprimir a mensagem inteira, vai para frente, vai para lá? É essa a ideia. Se isso aqui for verdadeiro, o erro está na mesma linha do que eu acabei de analisar, do previous token que eu acabei de analisar. Então eu vou imprimir aqui, né? Erro na linha, e aí eu vou ter um lexer. O que muda é isso aqui, ó. Aqui eu vou pegar um getLine number before last token, ou se o meu goal previous token for false, getLine number. Então, só para eu pegar aqui qual que é o lugar correto, né? Qual foi a linha correta. É a que eu tô, ou é antes, ou é depois, onde que é. Então, é para eu imprimir aqui isso. E aí também, né, consequentemente, eu vou ter um lexer.getLine before last token ou getCurrentLine. Ou seja, se o erro estava antes do token que eu tô, imprima que é a linha antes da minha e qual que era aquela linha. Se está na linha que eu tô agora, então imprima a minha linha atual e o que tem atualmente nela. Isso aqui é só para personalização de mensagem. Para não imprimir erro na linha errada e falar que tem um erro numa linha que não é a que eu tô. É só porque simplesmente o meu compilador estava um pouquinho avançado na hora de reportar o erro. Aí ele acaba falando, tem um erro na linha 7, por exemplo. Aí você passa 5 dias olhando a linha 7 e não tem erro nenhum. Mas não mesmo, o compilador que falou errado, era na linha 6, por exemplo. Então, só para a gente fazer esse tratamento aqui. E por fim, imprime a mensagem, né? E aqui sim, se tiver um erro para sinalizar o erro, né? Porque pode acontecer também, aí a gente usa esse check error. Mas aqui a gente já pode ver que não tem um throw exception, alguma coisa, né? Então fica diferente. E aí, se teve um erro, a gente vai fazer um there was an error igual ao verdadeiro, que é para eu poder controlar depois, né? Que sim, teve um erro. Tenho aqui uma classe abstrata que é a statement exception, que vai estender de exception. E essa exception, ela tá... Eu perdi onde ela tá aqui, mas depende de como eu vou usar ou não, né? Eu também posso querer colocar ela de uma forma um pouco diferente, ou depende, né, de como que eu estou implementando isso. E aí aqui, por fim, das novidades, né, a gente tem uma classe symbol table, que é diferente, né? Antes aqui eu tinha uma symbol na Lexer, agora eu tenho uma symbol table no meu AuxComp aqui, que é onde eu vou criar, então, as minhas tabelas para Global Table e para Local Table. Como eu falei no início da aula, o que é Local Table, o que é Global Table? Global Table, eu vou guardar o nome das minhas funções e procedimentos. E a minha Local Table, eu guardo o nome da minha variável local naquela função, né? Então, eu estou fazendo a função soma, guardo lá as variáveis da função soma. Estou fazendo agora a função subtração, não tem mais as variáveis da função subtração, tem só da função soma, perdão. Tem só da variável da função subtração. E por aí vai. Então, agora eu tenho duas tabelas, uma para nome de função, uma para variáveis locais. E aí eu tenho todos os métodos associados, né? Então, só que as duas são uma hash, igual a gente já estava fazendo antes. Então, eu vou ter aqui os mesmos métodos. Agora, eu não tenho só put e get. Eu tenho put in global, put in local. Então, se eu tenho uma função, eu vou dar uma função, um procedimento. Eu vou chamar uma put in global e vou passar qual é a chave e o valor, igual eu já fazia antes. E aí eu dou um return aqui, né? Porque lembrando que quando a gente tem um put, ele vai me retornar nulo ou não. Se retornar, é porque se deu para inserir ou se tinha alguma coisa lá e com esse nome eu não consigo colocar repetido, né? Uma hash. Aí aqui a gente usa igual a gente tinha antes, ó, globaltable.put. A gente fazia isso antes, a gente colocava symboltable.put. Só que agora a gente não vai chamar só symboltable.put no compiler, porque eu tenho que separar se é na global ou na local. Então a gente criou um método que é do tipo put in global, e lá a gente vai dar alguma coisa, .put in global, ou put in local. E aí aqui a gente faz igual eu fazia antes, só que agora na hash correta. Eu posso fazer isso lá dentro do compiler? Depende. Pode, mas tá correto a questão de
de organização do projeto, estou usando as classes conforme uma orientação objeto me permite usar e é correto? Não. Fica aquela bagunça. Funciona, mas não é correto, né? Em questão de gerenciamento de projetos, organização. Então, aqui, o correto é eu fazer uma classe para tudo ficar mais organizado. E, de novo, cada problema cuida do seu problema, né? Você vai colocar isso aqui lá dentro do compiler, que é o parser, que é o analisador sintático, que é responsável por ver se a gramática está certa, funciona, mas não tem nada a ver. Porque aqui eu tenho que ver se a gramática está certa. Me importa se eu estou colocando as regras de colocar na global ou no local? Não, então por que eu vou passar esse problema para lá, né? Então, basicamente, a ideia aqui é só a gente fazer as implementações do método, só para dar um método, um nome para o método mais específico, mas aí a gente pode usar os próprios métodos do Java que a gente já usava, só que agora dentro de uma classe. E aqui continua a mesma coisa, né? Eu implementei o método get, eu vou dar um localtable.get, por exemplo. Se for diferente de nulo, quer dizer que encontrou uma variável local. Então, eu retorno o que está aqui no meu result, né, que é o objeto. Se não, quer dizer que eu vou procurar ou não se aquilo era um nome de variável, né, um nome de procedimento ou função, perdão. Então, eu dou aqui isso aqui. Então, primeiro eu vou procurar se é um nome de variável local. Se não for, procura seu nome de função. E a mesma coisa. E aí, no fim, eu tenho aqui um remove local ident, que é para remover, para limpar a minha tabela local, né? Quando eu troco de função, igual eu falei, eu tinha aqui aqui, por exemplo, eu tenho um procedure print com uma variável i, local. E agora eu tenho uma função fatorial, e eu não tenho mais a variável i, não importa aqui, ela acabou, o escopo dela era só dentro dessa função. Acabou essa função, não existe mais. Então, acabou essa função, eu tenho que dar um clear. Então, eu tenho aqui, ó, remove. Então, eu dou um clear na minha local table. E, óbvio, na minha global table não, porque o nome de função tem que estar disponível o programa inteiro. O escopo delas é global. Essas são as modificações, as classes novas e como que eu faço para fazer, dadas essas novas alterações, como que eu trabalho com isso, né? Agora, o que falta arrumar é a nossa parte do compiler, né? O nosso parser com as coisas novas. Então, eu não vou passar por todos os métodos, porque é bastante repetitivo alguns deles, e vou passar só pelos novos, né? E as principais alterações. Aqui, né? Então, eu vou receber lá o meu input da minha main, o meu print writer aqui, que vai ser para onde eu vou gerar o código em C, ou onde eu vou gerar a minha saída de erro, caso não tenha código em C, né? Inicializo a minha symbol table, que é igual a new symbol table. Agora, ó, symbol table é a minha classe, que eu acabei de mostrar, não é mais uma hash local. Inicializo o meu compiler error e inicializo o meu lexer. E já faço aqui o set do lexer na minha classe do error, que lá a gente tinha que setar também, né? E já dou um next token aqui para já e para ficar esperando para o próximo. Inicializo o meu program P aqui igual a null. Tento fazer aqui a chamada para program, senão a gente já sabe, né, que eu vou ter aqui um erro para tentar colocar quais são os erros que encontrou, né? Então, e aí no final, né, se eu chamo o método, né, was an error signed, se for verdade eu retorno null, se não eu retorno aqui o P, né, que é o meu programa. Então, teve erro? Teve. Então, retorna nulo, porque não vai gerar árvore, né? Não vai gerar programa, não vai gerar nada em C. Não teve erro nenhum? Aí se retorna o próprio P para fazer um GNC. Porque aqui na main, a gente chama o compiler e tal, e aí depois ele pega aqui, né? Ó, program é igual compiler.compile. Se deu erro, não vai gerar código em C. Então vai voltar nulo aqui, ele não vai fazer aqui o GNC. Se não teve nenhum erro, ele vai me retornar a árvore do programa e aí eu vou fazer o GNC. Por que isso? Porque se meu programa der erro e eu tentar fazer o GNC, vai ter um monte de nulo, um monte de coisa lá tudo zoado. E aí vai ficar misturado mensagem de erro com mensagem de GNC. Então não, eu só vou gerar o GNC
se tiver tudo certo. Então, por isso que a gente tem essa verificação aqui. Senão não faz sentido, né? Vou gerar um código em C errado? Não tem porquê. Então, eu nem gero. Então, aqui. E a gente começa aqui o nosso programa, né, com todas as funções. Então, obrigatoriamente tem um, mas pode ter mais do que um, então vai ser um array. A hora que eu derivo minha regra de proc func, eu vou ver que eu caio em ou procedure ou function. Então, enquanto for um desses dois, eu vou dar aqui, vou adicionar no meu vetor a chamada de program func. E depois, quando eu voltar tudo, eu dou um new program, que recebe o proc func list, que é a minha chamada aqui de array para subroutine. E aí, consequentemente, isso aqui também mudou lá na minha AST, né? Então, vamos lá. Aqui mudou também, agora tem um array list de subroutine. Antes a gente tinha, acho que era um array list de statement, se eu não me engano. Então mudou isso aqui agora. Enquanto for diferente, se for diferente de end of file no final de tudo, né? O end of file eu dou um erro, que eu dou aqui um signal, né? Não é um exception de end of file expected. E no fim de tudo, quando rodar todo o meu programa aqui e voltar para cá, eu falei que agora, semanticamente, eu tenho que ter pelo menos uma, pelo menos não, eu tenho que ter obrigatoriamente uma função, uma procedure, nesse caso, chamada main. Então, eu vou procurar se eu tenho isso. Eu tenho aqui um main proc, que é do tipo subroutine, e eu procuro ele na minha symbol table.getInGlobal. Por quê? Porque eu não vou chamar isso na minha local table, né? Local table é variável local, eu preciso que esteja no nome de função, então eu procuro na getInGlobal. Procuro o main. Se for igual a nulo, tá errado semanticamente, porque semanticamente eu falei que todo código tem que ter um procedimento chamado main. Então eu sinalizo um erro. E aí eu retorno aqui o meu programa. Então aqui já está a minha análise semântica. Não achou na getInGlobal? Não tem main? Ah, tá tudo certo, quase. Mas não tinha um erro, não tá faltando o principal que era main, né? Então sinalizo o erro. Aí aqui eu continuo igual eu tinha antes, né? Eu tenho o meu proc func e vou fazer aqui agora o parser para cada um, igual a gente estava fazendo antes. Eu tenho aqui um isfunction, que é um booleano, porque se for uma função, eu vou ter depois que ver se tem o return, obrigatoriamente, né? E eu continuo aqui, ó. Então, se for symbol procedure, o isfunction é falso. Por quê? Porque eu não vou ter... Ele é falso, porque não é função, né? E eu não vou ter que ver se tem o return. Se o symbol for function, eu coloco que ele é true. Se não, tá errado, né? Por quê? Porque se não é procedure nem função, tá fora da minha gramática, então eu sinalizo um erro. Se tiver certo, eu dou um next token. E aí aqui agora eu venho. Os dois têm que ter o próximo token como o identificador. Então, o identificador. Se não tiver, dou um erro. Se tiver, a mesma regra de antes. Pego o valor do lexer pelo getStringValue. Peguei. E aí agora eu vou verificar, né? Eu vou procurar na minha variável local se tem esse nome. Se tiver, ou seja, é diferente de nulo a minha subroutine, quer dizer que isso aqui já é uma função que já foi declarada. Então, eu estou tentando declarar uma função soma, por exemplo, sendo que eu já declarei ela em cima. Então, eu vou dar um erro, não permito fazer isso aqui. Então, se a hora que eu buscar na minha getInGlobal for retornar diferente de nulo, quer dizer que já foi declarada uma função com esse nome, não posso declarar de novo. Se tiver tudo bem, next token, eu vejo, é função? Se for função, eu vou falar que vou dar um new function name. Que aí eu vou mudar o nome da função, né? Se não for função, só pode ser procedure. Aí eu dou um new procedure, né? Então, por isso que eu uso também aqui esses function, para saber o que eu dou, né? A regra delas é muito parecida, então eu usei isso aqui para facilitar a minha vida. Se eu tiver... e aí eu insiro isso na minha put_in_global, né? Porque aqui eu só fiz o getInGlobal. Mas eu não coloquei o valor lá ainda. Agora eu coloco, tá tudo certo? Tá. Então, put_in_global. Coloquei. Seguindo a minha gramática, agora de novo, eu tenho que ter um abre parênteses. Se não tiver, eu dou aqui um error expected, de abre parênteses expected, e chamo aqui o skip braces. Ou seja,
eu vou chamar lá naquele meu método do meu Next, no meu Lexer, eu tinha um método skip braces, que é aqui. Ele vai pular qualquer coisa que tiver. Ele vai pular esse símbolo, né? Então, se tiver só um abre e fecha, por exemplo, pula. Se tiver a coisa ali no meio, aí não, mas ele vai pular tudo isso. Então, ele pula aqui. Se não tá certo, next token. Aqui já é pra gente poder continuar sinalizando mais erros, tá? Se eu não coloco isso, agora, a partir de agora, daria tudo errado, né? Então, coloco isso aqui. E aí, aqui, a minha análise semântica, né? Se eu falei que eu tinha que ter, lá em cima eu vi se eu tinha uma função que chama main. Eu vi que tem, lindo. Só que eu também preciso saber se a minha função main não tem parâmetro, né? Porque se tiver, tá errado. Porque eu falei que tem que ser sem parâmetro. Então, aqui, se a minha função for chamar main e o token dela for diferente de WritePar ou for função, a função main, né, tem que ser sem parâmetros. Então, eu vou sinalizar esse erro. Se for a main, né? Se não for a main, tudo bem. Eu seto os parâmetros dela e continuo aqui tudo. Então, se o Lexer agora for diferente de WritePar, pela minha gramática não pode, né? Eu tenho que fechar parênteses e skip braces. E a mesma coisa. E eu vou isso até o final. Eu pego o tipo de return e tudo mais. Aí aqui, ó, se for função, obrigatoriamente, depois que eu fecho parênteses, eu tenho que ter o tipo do return. Então, eu tenho que ter os dois pontos. Então, eu vejo, se o símbolo for diferente de 2 pontos, eu dou um erro aqui, que está faltando 2 pontos. E pulo aqui o skip punctuation, né, para passar essa pontuação. Se não for função, não tem que ter 2 pontos, então só dou next token. E aí, depois de tudo, né, se for uma função, eu tenho um set return type com o type aqui que eu vou chamar lá, seguindo a minha regra. Se o meu Lexer token depois for um symbol var, quer dizer que eu tenho variável local. Então, eu tenho aqui um S, que é a minha função ou minha procedure, né, tanto faz o que eu estou usando nesse momento, né, já tratei isso antes. Eu tenho um set local var list, que aí eu vou chamar o local var deck, porque aqui fala na minha regra que eu tenho um local var deck. Então, eu chamo o meu var deck. Cadê aqui? Ok, seto o meu var deck. E aí, depois de tudo, que eu setei minhas variáveis locais, eu tenho o set composite statement, que eu vou chamar o composite statement, que aí esse aqui que veja a responsabilidade dele, né? E aí a minha symbol table ponto remove local identity. Ou seja, eu faço isso aqui no final de cada função que eu estou declarando, né? Por quê? Declarei a função soma, vai chegar aqui no final, ele já vai ter colocado, né, o nome, colocado lá aqui a minha variável local da soma, acabou a soma, tira as variáveis locais, porque eu posso querer declarar agora uma função multiplicação. E aí, se eu não tirar da variável symbol table, ele vai me dar erro que não deveria dar, né? Ou que eu declarei uma variável que eu não podia, sendo que eu podia sim, ela só está repetida porque ela estava numa variável, numa função anterior, ou vai falar que não foi declarada quando foi, né? Então, depende de como eu estou fazendo, mas eu não posso esquecer de tirar ela. O meu local var deck aqui continua praticamente a mesma coisa, que agora eu estou declarando aqui nas minhas variáveis locais. Então, aqui eu tenho o local var deck, a regra aqui é a mesma coisa, tem que fazer análise semântica, ver se é o identificador. Então, toda a parte do parser aqui continua igual a gente já tinha visto. A questão do param list também continua igual a gente já estava vendo na chamada, né? Então, eu tenho aqui meu param list. Ele pode ser nada, ou parandeck, ponto e vírgula, parandeck de novo. Então, pode ser null. Se for igual identificador, se o token for identificador, quer dizer que eu tenho parâmetro. Então, o paranlist é igual a new paranlist. E aí, o paranlist lá que vai ver o que é, vai chamar ele aqui, né? Vou criar uma classe para isso, e eu já criei essa classe na ST. E aí eu chamo o parandeck passando esse paranlist, que é o que eu criei aqui, que é do tipo paranlist. Enquanto o meu token for símbolo ponto semicolon, ou seja, ponto e vírgula, quer dizer que eu tenho repetição de parandeck.
Então, eu dou um next token para passar o ponto e vírgula, e parandec mandando o paranlist aqui, né? Que eu vou ficar declarando meus parâmetros. E no final de tudo, eu só dou um return paranlist. Por quê? Porque eu já dei ele aqui em cima como new, né? Então, posso fazer isso. Parandec vai receber esse paranlist e vai ver, né, se é um identificador. Aí pode ter repetição de identificador, desde que seja separado por vírgula. E depois 2 pontos e tipo. Então, cria aqui um array de parâmetros, que é do tipo parameter, enquanto for verdade. Por quê? Porque eu não sei quando eu paro, quando eu for parar eu dou um break. Se for diferente de identificador, sinaliza um erro, né, que era esperado um erro. Se não, quer dizer que está certo. Então, eu pego o nome do parâmetro, procuro na getInLocal. Se voltar diferente de nulo, quer dizer que eu já declarei uma variável local com aquele nome. Então, eu não posso declarar de novo, porque esse parâmetro já foi declarado. Que nem se aqui eu viesse agora e criasse, por exemplo, se eu fizer isso aqui, tá errado, né? Eu tenho um paranlist com parâmetro junto com outro igual. Então, tá errado. Então, sinaliza esse erro. Se não, eu crio um novo parâmetro, só que eu ainda não falo qual é o tipo. Por quê? Porque, pela regra, o meu tipo vem só depois, ó. 2 pontos, type. Então, eu dou um new parameter só com o nome e coloco ele no put in local. Por quê? Porque é a variável local da minha função ou do meu procedimento. E adiciono ele aqui no meu last var list, que é o vetor que eu estou usando, o meu array aqui que eu estou usando para guardar os parâmetros. Se for igual a vírgula, do next token, né? Se não, eu dou um break. Por quê? Porque quer dizer que se for vírgula, eu vou repetir isso aqui de novo. Se não, para tudo isso e vem aqui para os 2 pontos. Eu vejo, né? Se é igual a 2 pontos, se não for, sinaliza um erro, pula a pontuação, se não, do next token. Aí depois os 2 pontos que eu tenho qual é o tipo, né? Então eu pego aqui qual é o tipo, chamo o método type para ele que veja se está certo o tipo ou não, e vai me retornar aqui qual é o tipo. Para cada variável que eu tiver, eu vou dar o nome dessa variável, né, que está no last var list, .setType. E aí depois, no final de tudo, eu dou um paranlist.addElement com esse v. Lembrando que esse paranlist é o que vai estar, é o vetor mesmo que eu recebi lá na minha chamada de função ou procedimento, ok? Então, aqui eu já só colocar esse addElement e aí já tá certo, eu não preciso dar return nem nada, porque eu já passei por referência o parâmetro, né, a variável aqui. Aqui eu faço um for, porque se eu tenho uma, show. Porém, se eu tiver várias aqui, ó, separada por ponto e vírgula, eu preciso setar que todas são desse tipo que eu recebi. Por isso que está dentro de um for, para eu setar todas essas. Aqui a gente tem o type, ele continua muito parecido, vou ver se é integer, boolean ou char. Agora a gente só tem uma mudança. No default, antes a gente sinalizava um erro. Agora eu vou continuar sinalizando um erro, né? Então eu tenho aqui o type expected, mas eu vou colocar esse return aqui meu só para não dar um erro, que é do tipo integer type. Porque como eu vou ter que retornar o return, se eu não tiver inicializado ele, vai dar ruim, né? Então eu falo que é um integer. E aqui o resto continua a mesma coisa, o composite statement, o statement list. O que muda agora só do statement, na verdade, é que ele vai chamar agora ou o for também, ou o while, coisa que a gente não tinha antes, ou vai ter também chamada de, vai ter o return, vai ter essas coisas, então a gente precisa verificar, né? Eu posso ter uma chamada de função ou procedimento, então eu tenho que ver. Se for um identificador, eu não sei se eu vou ter alguma coisa que é, por exemplo, A igual a 3, ou esse A é a minha função que chama A. Eu não sei. Então eu preciso fazer essa verificação aqui. Eu procuro na tabela. Se isso que retornar é uma instância de procedure, eu vou chamar um procedure call, ou seja, uma chamada de procedimento. Como é uma chamada de procedimento, eu não tinha, por exemplo, resultado igual a alguma coisa. Se eu tiver uma variável igual a alguma coisa, significa que esse alguma coisa é uma função. Por quê? Porque se isso está sendo atribuído a uma variável, quer dizer que tem um retorno. Se tem um retorno, quer dizer que é função. Se eu tenho simplesmente soma, abre e fecha parênteses,
e tem uma chamada de procedimento. Então, não tem retorno, então não precisa atribuir a nada. Aqui, como eu tenho a... Então, na minha regra aqui, né, eu posso ter um identificador. O identificador pode ser ou uma chamada de função ou um assignment. Então, eu posso ter só soma, abre e fecha parênteses, ou eu posso ter uma variável que chama soma igual a 3, por exemplo. Então, eu vejo, se eu pego essa variável na minha symbol table. Se for do tipo instance of procedure, ou seja, é do tipo procedure, então eu tenho uma chamada de procedimento. Então eu tenho o procedure call. Se não, quer dizer que é um assignment. Eu chamo assignment. E o resto continua aqui a mesma coisa. O assignment continua a mesma regra, com todas as verificações, o if também, o read e o write também. A única diferença é que agora eu me recupero dos erros, então eu tenho um skip braces ou um skip to next statement também, né, para poder ir para a próxima parte que estaria correta. E aqui o meu procedure call. Quando eu cheguei aqui, eu já sei que é uma procedure, porque lá em cima eu já verifiquei. Então aqui eu só continuo a minha regra de procedure agora, né? Que eu tenho que ter o nome da função, tem que abrir parênteses, posso ou não ter parâmetro e fecho parênteses. Aqui é a mesma coisa, vejo se a função tem parâmetro, né? Então eu pego, se o meu p.getParamList e p é minha procedure, que é o nome que eu peguei é a procedure que eu busquei o nome na minha symbol table, que é pegando a symbol table global, né? Que é a minha getting global. Se for diferente de nulo, ou seja, quer dizer que tem que ter parâmetro. E os parâmetros que eu passei na chamada de função seria assim, eu declarei que ela precisa ter parâmetro e na hora de chamar eu não passei parâmetro. Então eu vou dar um erro, eu vou falar, tem que ter parâmetro. E a mesma coisa é o contrário, né? Se eu declarei que não tem parâmetro, e aí na hora de chamar eu chamo com parâmetro, tá errado, né? Eu declarei que não devia ter. Então eu também emito um erro aqui. Então aqui eu vejo se devia ter parâmetro e não tem, e se tem e não devia. Então é o jeito que eu declarei, tá? Igual o jeito que eu precisava que tivesse. Então, ok. E aí depois também a gente tem que ver se tem a quantidade de parâmetros certos, se os tipos do parâmetro estão corretos, porque quando eu declaro uma função, se eu declarar que ela tem 4 parâmetros e chamar 5, tá errado, né? Foi que tinha 4. Então eu tenho que ver, além disso, se a quantidade de parâmetro está correta e se os parâmetros passados estão corretos. Ah, não, eu chamei uma função soma com 2 parâmetros, x e y. Beleza, eu declarei com 2 parâmetros e chamei certo, com 2 parâmetros. Só que era x e y inteiro. E aí eu fui lá e passei na minha chamada de função real. Tá errado? Porque a quantidade está certa, porém o tipo está errado. Então eu tenho que fazer a verificação dos tipos também, né? Que é aqui o que a gente está fazendo, né? Então, aqui no meu expr, no caso, no meu expr list. Então, eu vou receber aqui uma quantidade de paranlist. E aí, eu chamei ele aqui antes, né? Então, aqui em cima eu chamava o expr list passando o meu paranlist. E aqui é que eu vou ver isso, né? Se o parâmetro tá errado, ou seja, eu chamei com um número de parâmetros errado, ou se eu chamei com a coisa errada, né? Eu declarei 2 inteiras e passei 2 chars. Tá errado. Então, tem que fazer isso. Vejo aqui essa verificação, né? Se os parâmetros que eu estou passando tá igual aos parâmetros que eu estou recebendo. O meu for aqui também, eu vou seguir a minha regra do for, né? Só checar ele de acordo com a minha gramática, o parser. Não esquecer de fazer aqui a análise semântica, se os tipos das coisas que eu estou avaliando têm o mesmo tipo, né? Se as minhas expressões têm o mesmo tipo. O statement continua a mesma coisa. O return também. O return agora aqui, se eu estou retornando alguma coisa, eu preciso saber se o tipo que eu estou retornando é um tipo válido, né? Por quê? Porque eu falo que minha função tem que retornar um int. Aí eu vou lá e retorno um char. Sintaticamente perfeito. Funciona, tá lindo. Semanticamente, totalmente errado. Por quê? Porque você está esperando uma coisa e está retornando outra. Então, fala que tá errado. Faz parte da análise semântica. Então, aqui, se a minha função for igual a nulo, né, tá errado.
porque eu estou dando um return dentro de uma procedure. E aqui, se o tipo da minha função, né, se o tipo do return aqui da current function for diferente do que a minha função foi declarada para esperar, se o que eu estou retornando é diferente do que a minha função deveria retornar, eu também dou um erro aqui que o return type não bate com o que foi declarado que deveria retornar. Se não, tudo bem, retorna aqui isso. E o resto aqui é a mesma coisa, né? Então, a questão de checar se a expressão é do while, por exemplo, você tem que checar se ela é uma expressão booleana, né? Porque é uma condição de parada. A gente sabe que o while, a expressão que está dentro dele é uma expressão relacional. Uma expressão relacional me retorna verdadeiro ou falso. Então, eu preciso saber se é booleano. Então, eu vou ver isso aqui. Para ser booleano aqui, eu vou declarar que pode ser o undefined type ou o boolean type. Boolean type é porque se é booleano, então tem que ser do tipo boolean type. Se não for, eu vou deixar ser o undefined type. Por quê? Porque eu vou assumir que a pessoa esquece. Lembrando que se ela é undefined type, é porque ela esqueceu de declarar o nome. Então, tudo bem, se ela só esqueceu de declarar o nome, mas ela usou certo do tipo boolean type, usou certo ela na expressão, então eu vou retornar verdadeiro. Se for outro tipo, tá falso, né? E faço a mesma coisa, checo com o for também, se o for também é undefined type ou type integer type. Por quê? Porque a hora que eu vou fazer a minha expressão, eu preciso ter alguma coisa ali desses tipos para eu poder fazer meu iterador. E o resto aqui a gente continua com as mesmas regras, né? A gente inseriu agora umas funções a mais para poder facilitar a nossa vida, né? Então, aqui também, ó, vejo se a expressão é relacional. Isso aqui é para eu poder fazer a minha análise semântica e deixar meu compilador agora mais complexo. Completo, né? Consequentemente, mais complexo. Mas essa aqui que é a ideia, né? Conforme aumenta a nossa gramática, a gente tem que aumentar aqui os nossos métodos. Preciso criar tudo isso de método? Não necessariamente. Mas lembrando, se eu criar, facilita a minha vida. Porque se eu não faço, eu vou ter que ter uma classe, consequentemente, ou um método com 1 milhão de ifs. Igual a gente viu, eu não quero fazer um set parâmetro lá. Ok, não precisa. Só que aí, você vai ter que fazer depois, dentro da sua checagem da função, algo para tratar o parâmetro e setar o tipo, né? Então, pode ser que fique mais complicado. Fazendo dessa forma, a gente consegue modularizar o nosso código e garantir que, tudo bem, eu não tinha um parâmetro nesse momento, mas ok, eu vou ter ele daqui 4 tokens. E aí, beleza, eu tenho um set. Eu vou lá e só dou um set. Eu não preciso ficar me preocupando com muita coisa e tratando um monte de nulo. Então, já que aqui a gente tem a opção de rodar algo com orientação ao objeto, com um monte de classe e fazer isso, então o ideal é que a gente faça corretamente para facilitar a nossa vida. Não que se fizer de outro jeito tá errado, só deixa o trabalho muito mais complexo, né? De estar criando essas coisas. Mas aqui é isso só. A ideia também, aqui eu coloquei outros métodos, né? Então, por exemplo, check mathexpert, para ver se a minha expressão é matemática. Ou seja, eu vou receber o lado esquerdo da expressão e o lado direito. Ela tem que ser integer ou undefined type, pela mesma regra. Undefined type, eu vou deixar continuar caso eu não tenha declarado a variável. Se for um desses dois e o lado direito também for integer ou undefined, então quer dizer que eu tenho uma operação matemática entre dois inteiros, o que está correto, eu posso fazer isso. Agora, se eu estiver tentando somar uma variável com um char, tá errado, né? Não posso somar inteiro com char. Aqui eu não estou deixando. A gente sabe que se a gente usar tabela ASCII, eu até posso fazer isso, mas não é o que eu estou usando aqui, né? Eu não estou convertendo o valor e usando. Eu quero usar a variável direto. Então tem um erro de tipos ali, né? Vou somar char com int, ou vou somar falso com 1. Qual que é o resultado de falso com 1? Nada, né? Porque tá errado, não dá para somar. Então, faço essas verificações aqui. Novamente, precisava de uma função chamada checkMathExpert? Talvez não. Porém, tem vários outros métodos que eu posso usar ela. Então, em vez de eu ficar repetindo o código, eu crio aqui para me ajudar, né? E por aí vai.
Por quê? Porque na multiplicação também é a mesma coisa, né? Com soma, eu só posso somar inteiros aqui pela minha gramática. Consequentemente, multiplicação também é só inteiros, divisão só inteiros, subtração só inteiros. Ou seja, ou eu repito esse monte de código um monte de vezes, ou eu chamo uma função e só chamo ela e tá show de bola. Então, aqui tá isso, né? Me facilita a vida para depois. Porque, ó, só chamo ela, né? Ó, se não for do tipo matemático, né? Não tem os tipos de dados que eu quero, tá um erro. E eu vou ter que fazer isso, ó. Aqui eu fiz pro multi-expr, pro ed-expr, ó, mesma coisa. Para outra que tem de divisão, subtração, eu não sei onde que tá aqui agora. Mas é a mesma coisa, então facilita aqui. E o resto tudo é a mesma coisa. Então, esse é o compilador 10, ele tem bastante novidade em relação aos anteriores, porém, em questão de análise sintática, a gente não tem novidade, né? Porque a análise sintática é fazer o parser, é chamar as funções, né? Chamar aqui de acordo com a regra, que basicamente é o que a gente já viu em todas as aulas anteriores. Vai vendo o que tem que estar escrito e vai chamando os métodos. O que mudou na nossa análise sintática? As classes, né? Agora eu tenho classe nova porque eu tenho um método novo. Eu tenho agora for, read, for, while, procedure. Consequentemente, mudou a gramática, impacta na minha AST, impacta nas minhas classes, impacta na minha árvore como um todo. Mudei a gramática para ter palavra nova. Vai mudar meu lexer, vai mudar minha tabela de símbolos léxicos. Tenho funções. Opa, preciso de symbol table, de duas. Por quê? Porque agora eu tenho a symbol table que guarda o nome de função e tem a symbol table que guarda o nome dos parâmetros de cada função, porque agora eu tenho escopo. Se eu tenho escopo, eu preciso guardar isso de forma diferente também. Então, guardo isso também. Minhas variáveis mudaram, pode ter agora letra e número. Muda meu next token, muda meu lexer. Então, essas coisas que a gente precisa fazer alteração. Mas no resto, segue mais ou menos a mesma ideia. A semântica, ela fica um pouquinho mais complexa, né? Se me permite ter operações agora, eu preciso saber se minhas operações são válidas. Eu estou somando inteiro com inteiro? Estou fazendo checagem de expressão relacional corretamente? Então, perfeito, continuo. Ah, não, tem algum erro. Ah, então agora eu preciso também tratar isso. Agora eu tenho que ter uma função main sem parâmetro, então verifico isso também. Tenho função. Se eu tenho função, eu tenho retorno. Tem que ver se está retornando alguma coisa. Obrigatoriamente, tem função, tem que ter return. Não basta ter só return, tem que ser o return do tipo certo também. Não posso retornar qualquer coisa. Tem que retornar algo que é do tipo que a função espera. Consequentemente, se eu tenho uma função que retorna alguma coisa, bom, eu preciso atribuir esse valor a alguma coisa, né? Então, eu não posso ter uma chamada de função sem estar atribuída a nada. Então, esse valor vai ter que estar dentro de alguma coisa. Pode ser pode ser uma variável, por exemplo, a igual e a chamada de função, ou pode ser dentro de um parâmetro mesmo, né? Então, eu posso ter uma função, por exemplo, que é soma, vamos fazer assim. Por exemplo, eu tenho soma, que recebe dois parâmetros, sendo que um é soma de 2 com 3, por exemplo. Opa. E aqui é 4. Eu posso fazer isso. E esse soma aqui tem que estar dentro de uma variável, né? Então, eu tenho uma função que vai retornar alguma coisa, então eu tenho que pôr dentro de alguma coisa, só que não necessariamente é dentro de uma variável. Pode ser dentro aqui disso, né? Ó. O resultado voltou como dentro de um parâmetro, por exemplo. Se a gramática me permite fazer isso, né? Tem que ver se a gramática permite também. Eu tenho que fazer essas verificações. Ah, não, eu tenho uma procedure, não é uma função. Se é procedure, não tem return. Bom, então eu não posso fazer isso, né? Porque se isso aqui não retorna nada, como que eu vou atribuir nada a alguma coisa? Então eu não posso. Se for procedure, não tem return. Eu tenho que fazer essas checagens, que são checagens semânticas, né? Algumas são sintáticas também, depende de como está aqui a minha definição da gramática, né? Então, esse é o compilador 10, com algumas novidades. Eu não passei por ele inteiro, porque ele é muito grande, bastante coisa repetida do que a gente já viu na aula passada. Mas, como eu falei, na apostila tem uma breve explicação, acho que são 2, 3 páginas, da parte principal que mudou, que começa na página 67.
E depois, na página, eu não lembro qual página, mas é no apêndice, né? Aí é o E do apêndice, que começa na página 69 do apêndice, tá? Então, o apêndice, ele começa a ser numerado de novo de 1. Então, é o apêndice E, compilador 10. Lá vai ter o compilador 10 inteirinho também, com toda a repetição, tudo que a gente já fez na aula, caso vocês precisam conferir, ok? Então, obrigada, pessoal, pela atenção. E essa é a nossa última aula de compilador prático.